Mendonça hoje transita acima do bem e do mal na imprensa brasileira, virou o único ministro bacana, embora não reconheça crime de golpe e outros probleminhas, queira manter a igreja aberta quando está todo mundo morrendo de Covid, tal, mas ele virou a única referência do bem no Brasil. E eu lembro que isso nunca termina bem. Então aí você tem isso. Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado. Pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios. Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. O que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. 11 anos depois, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, repete a ofensa à deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Ele usou a tribuna para dizer que só não estupra a parlamentar porque ela não merece. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir, Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. Pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios. Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte, esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. E hoje esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Lógico que são grupos ilegais, vale bem mais, parabéns. Tráfico de armas, ministro, aquela penca de cadeia. O profeta da defesa das mulheres já tinha dito àquela altura, e havia 2 processos contra ele no Supremo. Infelizmente o Fux demorou um tantinho para agir, e aí quando é presidente as coisas ficam suspensas, dizendo que não estuprava essa ou aquela que não merecia. E reiterou depois fora da Câmara que é porque a Maria do Rosário, de quem ele falava, seria muito feia para ser estuprada. Proteção das mulheres. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, os crimes contra a vida e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. O que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? Proteção das mulheres é essa que a gente vê num dos chefões da campanha do Flávio, que é o Paulo Figueiredo. Opiniões? Todo mundo tem? Livre para dar opiniões. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem me vê de noite, boa noite. Para quem me vê de tarde, boa tarde. Pois é, pesca probatória e mutação processual investigativa. Exatamente, muitos de vocês nunca devem ter estudado isso. Exatamente. O professor Roberto aqui também é professor universitário de Direito. Uma das coisas, né, que adquiri durante a minha vida, nesses 35 anos aí de magistério, além também de advocatícia também, na área de ser atuando como militante na área de Direito. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? André de Mendonça resolveu fazer uma pesca probatória. O que é pesca probatória, gente? É aquilo que tu acha que é, mas não é. Ou seja, mas tu procura para que seja com que seja e que é, para poder acusar. Ou seja, tu tenta futricar algo que tu acha que é, mas tu não encontra nada. E com isso tu começa a forjar provas. Eis o perigo da pesca probatória. Aquilo que fizeram durante, né, o julgamento da Lava Jato. Ou seja, contra o Lula, fizeram uma pesca probatória. A história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. Ficaram lá os pedalinhos, lá uma garrafa de cachaça, lá dentro lá do sítio de Atibaia, umas cuecas sujas do Lula, e já disseram, o sítio é do Lula. Quebrou-se a cara. Depois, o Lula foi dar uma olhada lá no triplex, lá do Guarujá, chegou lá,
é dele, mas não tinha nada. Ou seja, não tinha nada para comprovar que era dele, nem mesmo um contrato assinado. Como no caso da mansão do Flávio, que ele fez, né, o contrato em outro cartório, bem longe do Distrito Federal, para botar mais abaixo o valor. Exatamente. Ou os 50 imóveis comprados por Bolsonaro no cash. Isso não é pesca probatória, isso é realidade e provas aí, e bem consistente. Né? Então isso que André Mendonça está fazendo com Lulinha. Há poucos meses da eleição, olha só, gente. Acredita quem quiser numa coisa dessa, numa balela. As pessoas que têm um pouco de tico e teco funcionando, e não tem só o tico, mas o tico e teco que funcionam muito bem, certo? E principalmente os profissionais da área do direito, que são responsáveis e devem ser responsáveis, e não levar a sua ideologia acima da sua profissão, daquilo que aprendeu no campo acadêmico, principalmente meus alunos aí, não se deixem levar pela ideologia bolsonarista, ou então pelos olhos cegos de tentar um dia se tornar um promotor ou um juiz, né, pela quinta constitucional. Por favor, tenham plenamente, né, aí a condição da crítica e fazer e analisar sobre o que está acontecendo. Exatamente. André de Mendonça está fazendo uma pesca probatória, ou seja, uma mutação processual criminal. O que vem isso? Não deu com o INSS, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar o cannabis, a maconha. Exatamente. Vamos tentar a importação e exportação para Portugal da maconha e vamos ver se o Lulinha não chegou lá nos ministérios e não fez um lobby para conseguir aí uma forma corruptiva. Tá, mas aonde está a prova? Aonde está o din-din, o dinheiro, a fatura, o toma lá da cá, como no caso do Heaven Gate, onde... meu irmãozão, tô precisando de 24 milhões, manda pra mim, pra pagar o Henry Cavill. Exatamente. Depois mandou lá pro Heaven Gate, que se transformou numa mansãozinha pro Dudu Bananinha. Não tem nada. Lulinha não tem nada. E como Lula falou, o pai dele, se tiver, vai ter que se defender. Não como o outro que chegou e disse numa reunião ministerial, se tiver que mudar ministro, eu mudo. Se tiver que mudar superintendente de polícia federal, eu mudo. Porque a polícia, o exército é meu. E ninguém vai investigar amigo meu ou prejudicar membro da minha família. Pois é. E botou ainda a BIM também, né? Pra fazer a defesinha também, dar uma instruída, uma pressãozinha aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, lá acionando o governador, que era amiguinho dele, que era pra trocar, ameaçar, né? E daí a coisa ficou por isso mesmo. Né, seu Toffoli? Era presidente do Supremo. Não é Toffoli? Amigão, né? Amigo da onça. Mas é isso aí. Pesca probatória e mutação investigativa. É isso que nos apresenta aí, depois da Lava Jato, o Supremo Tribunal. Seu André de Mendonça, diga-se de passagem, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que se calou perante a Covid, no qual golpe não existe golpe, não existe golpe. Né? Se calou das bíblias de ouro, quando era ministro da Justiça, não mandou a Polícia Federal investigar porra nenhuma. Né? O superfaturamento da Covaxin, ficou quieto. Por quê? Porque para ele, Bolsonaro era um mito no qual estava investido em transformar o Brasil em quem, André Mendonça? Uma cleptocracia. É isso? Ou tu te esqueceu da amizade dele com a milícia? Dando prêmiozinho e fazendo discurso. Tu servia esse homem. Continua servindo essa família. Se vocês me perguntarem o que foi que encontraram do Lulinha ligado ao escândalo do INSS, nada. Zero. Nada. Não tem. Viraram de cabeça para baixo. Nunca depois, nunca foi chamado. Quebraram o sigilo dele, né, André Mendonça? O sigilo foi parar na CPI, espalharam o sigilo e não encontraram nada. E até onde sei, não tem nada. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. E Mendonça manda investigar Lulinha há 2 meses da eleição. E mantém o caso no Supremo. Pergunta básica para o nosso ministro. Que a imprensa não está fazendo, mas os outros da imprensa, né? Eu sou da imprensa também. Quem tem foro especial ali? Uma outra coisa que tá cheirando também muito bem, que é a seguinte: por acaso o Lulinha tem foro privilegiado? Por acaso existe alguma conexão? Se existir conexão com o caso INSS, onde existem pessoas com foro privilegiado, por que isso não está lá e saiu? Então, é uma investigação, ao que parece, sem conexões. Então, é uma investigação com autonomia, evidentemente, mas com um caso em que está o Lulinha e está um suspeito dentro do gabinete da presidência. Mas esse suspeito tem foro privilegiado? A pergunta que não quer calar, é por que o Mendonça está a atuar. Ou seja, como é que ele aceitou isso, a sua competência? Vamos deixar claro, Fabiola, a jurisdição quer dizer o direito. Ora, todo juiz tem jurisdição. Mas, então todo juiz pode se intrometer em tudo? Não. E existe, por força de lei, o quê? A fixação de competência. Daí o João Mendes Júnior, da Praça, dizer que a competência é a medida da jurisdição, é o que cabe na jurisdição. O Mendonça tem jurisdição para quem não tem foro privilegiado? Então essa é uma questão
técnica. E sou estranho, porque também nós não estamos. A própria polícia não está vendo conexão. Mas tem uma outra coisa que se deve acoplar a isso. A própria Polícia Federal, não vou dizer representar, mas provocar a AGU, a Advocacia Geral da União, sobre o quê? Sobre o problema vamos dizer assim, da influência, ou melhor, da pressão do Mendonça, como se ele fosse um juiz de instrução, ou seja, o aperto do Mendonça, a atuação do Mendonça num inquérito, e agora eu estou falando do outro, e desse também, pela inexistência de foro, a Polícia Federal pede para a AGU também verificar essa atuação que seria exagerada e que seria, aspas, essa é a palavra, intromissão do Mendonça no quê? No trabalho da Polícia Federal. Tem todo esse contexto. A CPMI é para investigar e propor soluções. Essa recomendação hoje de prisão do filho do presidente é mais uma prova de circo, picadeiro, milho e entretenimento. Porque, veja bem o meu raciocínio, o segredo bancário, fiscal do Lulinha está quebrado no processo sob relatoria do André Mendonça. Há quanto tempo que está? Desde janeiro. A pedido da Polícia Federal. Desde janeiro. Ou seja, há uma investigação sobre o Lulinha sob a relatoria do André Mendonça. Até o momento, o André Mendonça sequer chamou o Lulinha para depor. De onde deduz-se que, de janeiro até agora, não encontraram nada que motivasse sequer o depoimento. O André Mendonça é alguém que está blindando o Lulinha? Obviamente não. E aí aconteceu um curioso caso de mutação investigativa. E é incrível que a imprensa noticia isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí se houve por bem chegar a Lulinha por um outro caminho. Qual outro caminho? Acho que ele fez ali lobby, intermediação ilegal envolvendo o governo federal e não sei o quê. É o Lulinha? Ele tem? Não tem. Não, é que teria uma assessoria, próxima do Lula, com que ele teria feito tráfico de influência. O assessor, quem quer que seja que não está nominado, tem foro especial? Quem tem foro especial? Mas o Dark Horse está no Supremo, claro, porque o Flávio tem foro especial. Não bastando todas as investigações que foram feitas quanto à questão da relação do Lulinha com o careca do INSS, né? Vinculado aí pela CPMI do INSS, que não apurou nada, e que tentou pegar o Lula, não conseguiu, e acertou no Bolsonaro e no Volcar. O que André Mendonça fez? Depois de virar o Lulinha do avesso, o que ele fez? Novamente, ele tenta abrir uma investigação contra o Lulinha com base em pesca probatória. Exatamente, gente. Né? E o Lula já falou, ontem mesmo no podcast, né, no Inteligência Limitada, que se tiver que investigar, investiga. Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, para um juiz, não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Se tiver que ir preso, vai preso. Vai para julgamento se tiver culpa. Mas se tiver e for provada inocência, no mínimo tem que ser pedido desculpa. Aquilo que não foi feito pro Lula. Porque o judiciário, na época, prendeu o Lula sem provas. E nunca provou nada e se demonstrou que foi uma tremenda armação. E até agora, nem a imprensa, nem a opinião pública pediram desculpas para Lula. Exatamente. Mas a segunda notícia, o que nós temos? O envolvimento direto do senador Flávio Bolsonaro fazendo falcatruas dentro do Senado para beneficiar o Banco Master, mais um amiguinho do Ciro Nogueira, fazendo do seu mandato uma ferramenta e instrumento dos interesses do maior bandido financeiro desse país, que deu mais de 50 bilhões de prejuízos para você. Exatamente. O seu Flávio Bolsonaro metia, né, emendas, metia jabutis em leis para beneficiar o pessoal da mineração, e inclusive uma mineradora que era vinculado direto e tinha como proprietário Laranjas e sócio oculto Daniel Borcaro. Exatamente. Você se lembra que no tempo do Jajá no governo, eles eram tudo pro lado das mineradoras? Exatamente. Está aí a ligação, ou seja, o rachadão, porque à medida que Flávio Bolsonaro colocava algumas emendas e jabutis em leis para beneficiar diretamente esse setor, ele ganhava sua mesadinha. Pois é, gente. Parece que a direita tenta envolver a esquerda, o governo federal, né? E acerta no próprio pé. E André Mendonça também vai se dar com os burros na água. Porque esse papo furado de tentar envolver o Lulinha com o careca do INSS através das cannabis, da importação de cannabis, também não vai dar em nada. Exatamente. Porque uma coisa não liga a outra. Nem Léo com Creu. Exatamente. E hoje que nós temos mais uma bomba. Parece que saiu fora o marqueteiro da campanha do Flávio. E eles não começam, né? E não conseguem se acertar. Exatamente.
Homem Haroldo, o hétero. O que estão achando agora da nova religião que está surgindo por aí? Como é que é? Os legendários? É? Subir o morro. Isso aí as mulheres mandam eles lá pagar 2, 3 mil lá, botar o jalequinho laranja e parecer uma tropa de palhaços subindo o morro lá, passando fome e frio, só para eles notar como é bom ter a mulher em casa, tratando eles bem com comidinha, com a roupinha limpa e tal. Aí vão lá, dormem no colchonete, ficam rezando 3 dias e os caras botando pressão, dizendo: vocês têm que ser mais macho, vocês são uns bocó, vamos virar homem. Fim da zoeira. Tentando transformar os Nutella em homem, tentando ver se os caras que são homem e tratam as mulheres mal, dão uma volta por cima, conseguem reativar o casamento. Isso aí é mais uma seita para roubar dinheiro dos caras. Isso aí é palhaçada. Minha esposa veio falar pra mim: você viu esse negócio agora dos legendários? Falei: nem o Marcos Mion via essa porra. Falei: o que é isso? Aí ela me explicou: uma religião, mano. Desculpa se tem alguém aqui, mas você vai ficar bem puto agora. Eu não conheço, não tenho muita base, mas parece que é uma religião que você paga 81 mil reais pra entrar, mano. O Edir Macedo falou: isso é exploração. 81 mil reais. Aí eu falei: mas qual que é o sentido? Mas aí sobe um monte de homem numa montanha. As mulheres não podem ir. Só homem numa montanha, cara. Pra você aprender a ser macho. Homem Haroldo, o hétero. As mulheres estão acabando comigo. Eu posso te dar um boxe, hein? 2 dias na montanha, os homens. Eu não subiria nem fudendo. Cuecão de couro, mano! Depois eu descobri que não tem legendários para mulheres. Você sabe por quê? Let your body go. The music feels so divine. Let your body go, people. Isso aí é uma bicicleta? É, aqui é o guidão da bicicleta, ó. Não faça isso não, doutor. Isso é uma bichona! Zona Sul, estamos saindo do inverno polar para chegar no inverno friolentozinho, mas chegamos brevemente à primavera em setembro, exatamente, estamos em agosto, mês do desgosto, e parece que esse mês é desgosto mesmo para Flávio Bolsonaro. Israel com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo, Deixa eu só concluir, por gentileza. Corte rápido. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há 1 ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece Não. que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Ô, louco, meu! Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Começando por uma análise completa do que foi a convenção do Tito Cujo, que não teve nenhum partido além do Partido Ladrão. Exatamente. Parece que Flávio Bolsonaro vai pra essa disputa eleitoral, e além de já estar perdendo, como se fosse aquele parente que tu tem, que tu quer ficar meio afastado, é teu parente, mas tu nem convida pro churrasco de domingo, exatamente, muito menos bota ele no grupo do WhatsApp, exatamente. Fala, meus turminhas, se tá ruim pra você, imagine pra gadaiada
que teve que abandonar a convenção do Flávio, mesmo ele discursando no palanque. Eu acho que não deram capim suficiente. Foi isso mesmo. Grupo deixa a convenção do PL em meio a discurso do Flávio. Nem a gadaiada aguentou tanta mentira do Flávio. Enquanto isso, que ontem, domingo, foi a convenção do Lula e Alckmin. Olha só quanto partido que tava lá, gente. Aí tu vê, né, o nível de apoio que um candidato tem e o nível de apoio que o outro candidato tem. Ou seja, um tem uma frente composta pelo cosmos políticos progressistas e o outro tem zero. Exatamente. O Flávio Bolsonaro, por volta de 10 da manhã, dá uma entrevista dizendo: a Tereza Cristina aceitou ser minha vice. No meio da manhã vem o PP e fala: a gente consultou os estados e decidiu que a gente vai se manter neutro. Aí, ligando-lhe a Concreto, você fala: bom, o que adianta ela aceitar se o partido não aceitou? Eu fiquei muito honrado quando ela aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de candidata a vice-presidente, né? E por questões aí internas do Progressistas, vimos essa nota de agora há pouco, dizendo sobre a neutralidade do progressista. O Flávio Bolsonaro é uma gelatina, o que aumenta a percepção de que ele não é sério. Ele não é sério, a candidatura dele não é uma candidatura séria. Pedro Figueiredo, ao vivo de Brasília. Horas depois vem o candidato Flávio Bolsonaro e diz: soube que o PP continua neutro, fiquei muito feliz, mas reconheço que a Tereza Cristina não tem condições em alianças partidárias para ser minha vice e eu sigo nessa busca. Me fudi! Muito honrado quando ela aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de candidata a vice-presidente, né? E por questões aí internas do Progressistas, vimos essa nota de agora há pouco, dizendo sobre a neutralidade do progressista. Nem mesmo o apoio dos seus candidatos principais a senadores e a deputados federais. Nós teve presente o Chupetinha, a Michele, que agora vai ser candidata ao Senado, muito menos a Damares também, que vai ser candidata a governo lá de Brasília. Pois é, gente. A Michele inventou de fazer um procedimento na semana da convenção do Flávio, justamente vai ter desculpa para não ir. Aí eu pergunto para vocês, esse é um bom candidato que nem mesmo na própria família tem, né, apoio? Ou então a mesma família, eu estou dizendo, a questão do partido não tem apoio ali. Você recebeu, não. Diz em público, o dinheiro que você recebeu para fazer o filme tem grana dos contribuintes brasileiros. Se você vir. Mas tem grana e você sabe muito bem quem foram os patrocinadores do filme. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet. Vamos deixar de conversa fiada que você não é Pega inocente, ladrão. Você perdeu uma oportunidade de ficar calado, rapaz. Galera, tava aqui, ó, já com o uniforme pronto pra convenção aí do PL Nacional, mas tentamos de tudo, né, piloto? Isso, exatamente. O mau tempo hoje lá em São Paulo. O mau tempo hoje lá em São Paulo, no início da manhã não permitiu. O mau tempo hoje lá em São Paulo, no início da manhã não permitiu. Tentamos autorização de Guarulhos, mas muito próximo do horário, o pátio lá lotado também. E ao tempo circulando na região, as nossas opções lá, por agora, ficariam inviáveis pelo deslocamento do solo, né? Como diz aí. Ficariam inviáveis pelo deslocamento do solo, né? Como diz aí. Ficariam inviáveis pelo deslocamento do solo, né? Como diz aí. Gastaria muito tempo para ficar. Mas ó, tô aqui com o Domingos aqui também, acabamos ficando travado aqui, mas a gente fez um vídeo aqui para poder passar também lá na convenção. Boa noite a todos, passando aqui para agradecer por todas as orações, por todo o carinho. Meu anjinho da guarda, te livra-me de todos os males. Amém. Ai! Ai! Toda a equipe também do DF está sempre muito atenciosa conosco. Na sexta-feira eu já estava há 16 dias com enxaqueca, resolvi ao hospital ontem. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicha. Uma tomografia computadorizada, meu olho estava doendo muito. O resultado foi uma cefaleia refratária. Eles me sedaram, fizeram aqui o bloqueio dos nervos cranianos, 2 pontinhos acima da pálpebra. Sei. Sei. O que faz o nosso olho ficar bastante inchado. Hoje amanheci novamente com dores no olho. Eles resolveram fazer mais um bloqueio. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha. Por volta das 15 horas, antes redigi ali a minha fala para que meu irmão, Diego, que é o meu primeiro suplente, pudesse me representar na minha convenção. Essa agora foi forte. Eu quero agradecer ao nosso futuro presidente Flávio, a nossa... Socorro, acreditou! Principalmente os
outros partidos de direita que fogem dele como o diabo foge da cruz, como se fosse aquele leproso, ou então aquele, né, contaminado pelo Césio C25, aquele que matou quase um monte de gente lá em Goiânia. Exatamente! O cara tá infectado com Césio, então ninguém quer chegar perto pra não se contaminar, nem mesmo a Michele, que vai ser candidata a senadora, muito menos quer tirar fotinho do lado do Flávio Bolsonaro. Todo mundo foge dessa foto. Enquanto isso, no Lula tem essa etapa pro pessoal chegar junto e tirar uma foto, porque todo mundo quer tirar foto com o Lula. Daí, gente, a grande diferença. Um tem projeto pra nação, que é Lula. Tem projeto pra nação, o seu discurso todo foi em cima do projeto de nação que ele vai fazer. Toda a caminhada que se tem até hoje nesses 4 anos, apresentando, né, pra todos que estavam lá presentes também, pra internet, pra todos aqueles que estiveram acompanhando, né, pela internet. Enquanto isso, na convenção do Flávio, tinha o quê? O quê de nação? Ah, não, Zé Milei! Xingando Deus e todo mundo, como sempre. Los cómplices son de mi apetito. No te escapes, ven a mí. Desnúdate y enfrenta mis dientes. Yo soy el rey, el león. Ven a saber. Sem nem mesmo mostrar alguma proposta ele deveria mostrar pra Argentina, mas é como aquela piada que diz, eles atacam a urna eletrônica porque a eletrônica não permite que argentino e nem americano vote. Exatamente. E eles vêm sempre com a mesma ladaia. Na Bandeirantes, o Flávio Bolsonaro levou uma espinafrada. A informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então só faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo. Segundo do sistema o TSE, eleitoral brasileiro. Eles fizeram um treinamento do pessoal. Como é que me questionam cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca Senador, contra as o senhor urnas? pede Não mais tem segurança lógica. e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai em 2018. Elegeu várias vezes, por isso que eu elegeu falo seu que eu várias vou vezes. aceitar, Não, eu vou aceitar é outra questão. Eu concordo com essas regras. E a Smartmatic nunca produziu uma urna. Quem produziu a urna é a Positivo, que é uma empresa de Curitiba. E as outras empresas que produziram antes dela são 2 empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça Brasileira. Corte rápido. E teve que aguentar, porque era mentira mesmo. Porque ele fala sobre a questão das urnas. Exatamente, quinta-feira começa a campanha eleitoral. Aí nós vamos ver, porque daí o tempo urge e a Sapucaí é pequena. Eu vou implementar o ensino à distância, acabando aqui com o quadro de professores, merendeiras, outra coisa a mais. Que tipo de adulto eu vou ser? Trump está impaciente com Lula, porque as tarifas dele simplesmente não estão a surtir o efeito devastador que Washington calculou com tanta frieza nas suas mesas de pressão imperial. O grande império do norte, acostumado a estalar os dedos e ver nações inteiras se dobrarem diante do seu garrote financeiro e comercial, colidiu de frente com uma muralha diplomática que simplesmente recusou o papel de vítima passiva. A estratégia de usar sobretaxas astronômicas como arma de coerção geopolítica, uma tática histórica e secular do establishment americano para subjugar economias emergentes e reter o domínio do dólar, encontrou no atual governo brasileiro um silêncio calculista e uma frieza de xadrezista internacional que deixou a Casa Branca completamente atônita. Em vez de desespero, em vez de romarias humilhantes a Washington para pedir clemência, o Brasil respondeu com um movimento mais perigoso para a hegemonia ocidental. A diversificação soberana e o fortalecimento orgânico do Sul Global, provando que o tempo em que uma sanção unilateral paralisava o gigante sul-americano ficou definitivamente para trás. A China acabou de oferecer ao Brasil o que os Estados Unidos de Donald Trump negaram durante mais de 100 anos. Quando Trump acionou o gatilho das tarifas para tentar asfixiar a economia brasileira, o objetivo nos bastidores da Casa Branca era muito claro: obrigar Lula a se ajoelhar e entregar as nossas terras raras a preço de banana. Por décadas, a estratégia do Ocidente foi manter o Brasil preso na condição de mero fornecedor de minério bruto, levando a nossa matéria-prima para fabricar caças invisíveis, microchips e mísseis no norte, enquanto nos proibiam de processar a nossa própria riqueza. Só que Trump não contava que a chantagem ia provocar a maior reviravolta geopolítica do Sul Global. Percebendo o cerco tarifário de Washington, Xi Jinping entrou em cena como o primeiro e mais decisivo parceiro de Lula para estilhaçar esse monopólio de uma vez por todas. Em vez de agir como as velhas potências e tentar apenas roubar o recurso bruto, a China tomou a iniciativa de unificar forças com o Brasil, compartilhando a tecnologia secreta de refinamento para que o próprio governo brasileiro processe suas terras raras em solo nacional. Essa aliança direta entre Pequim e Brasília deu uma rasteira histórica nos planos de Trump,
provando ao mundo que Lula não precisa pedir licença nem a Washington, nem a Wall Street para transformar o país numa potência industrial soberana. O resultado dessa jogada de mestre de Lula e Xi Jinping é o pânico absoluto nos corredores da OTAN, que assistem impotentes ao colapso do seu controle sobre os minerais vitais do futuro. Trump apostou no bullying das tarifas e acabou empurrando o Brasil definitivamente para o centro da nova ordem do BRICS, onde a cooperação real substitui o saque colonial. Quem ganha nessa equação é o povo brasileiro, que passa a agregar valor ao seu patrimônio e a comandar o seu próprio destino. Quem perde é o império, que descobre da pior forma que a era do chicote econômico acabou. O Borcari é Bolsonaro, o Sicário é Bolsonaro, o Cláudio Castro é Bolsonaro, o Malafaia é Bolsonaro, o Bacelar é Bolsonaro, a Zambelli é Bolsonaro, o goleiro Bruno é Bolsonaro, o Queiroz é Bolsonaro, Eduardo Cunha é Bolsonaro, Flor de Lis é Bolsonaro, Sosteniz é Bolsonaro, Mauro Cid é Bolsonaro. 1, 2, não vou deixar pra depois. 3, 4, roubo tá com Bolsonaro. 5, 6, eu tô roubando vocês. 7, 8, meu pai não fica solto. Eu sou da tropa do rachadão. Eu sou da tropa do rachadão. Só fecho com ladrão, só fecho com ladrão, só fecho com ladrão, só fecho com ladrão. Eu sou da tropa do rachadão. Eu sou da tropa do rachadão. Só fecho com ladrão, só fecho com ladrão, só fecho com ladrão, só fecho com ladrão.